Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo a este vídeo aula. Um abraço a todos que têm me acompanhado nos vídeos. Um abraço a todos, meu agradecimento a todos que têm acompanhado meus vídeos no Face e no meu canal no YouTube. Aos alunos que estão acompanhando este vídeo, porque também irei solicitar o conteúdo desses vídeos em atividades. E hoje nós iremos falar sobre os astecas. Nós já falamos sobre os maias. Os astecas, os maias e os incas são os três maiores povos chamados pré-colombianos, no que diz respeito ao que eles desenvolveram, ao que eles produziram, ao que eles foram, o império que eles desenvolveram. E hoje nós iremos falar sobre os astecas. Nós já falamos em um outro vídeo sobre os maias, ok? Portanto, hoje, nesta aula de história, iremos aprender um pouquinho aí da história da América. Aqui o continente americano, e você pode observar que onde está de vermelho a região da América Central foi onde desenvolveu a civilização maia, ok? Por isso que eles inclusive eram chamados de os povos mesoamericanos, meio entre as Américas, tá? Entre o continente americano. E o de azul é o que nós iremos estudar hoje, exatamente os astecas, que eles, boa parte aí do Império Azteca acabou povoando, desenvolvendo o seu império na região onde hoje é o atual México, ok? E num outro vídeo nós iremos falar sobre os Incas. Então, só uma questão de aqueles dois conceitos básicos de história, tempo e espaço. Então, no caso aqui, espaço para que vocês possam saber onde essas grandes civilizações, ok? Elas se desenvolveram antes da colonização dos espanhóis. A civilização Inca, ela habitou a região, principalmente onde hoje é o México. Eu já havia falado isso, entre os séculos 14 e 16, ok? Eles tinham um notável, um expressivo exército, uma força militar importante, tá? Para a época. Eles também tinham aliança com outros povos e outras grandes regiões. E isso facilitava, foi algo que os maias não fizeram, mas os astecas resolveram fazer esta aliança com outras cidades da região, ok? Foi a fundadora, foi a civilização fundadora da que hoje é chamada Cidade do México, ok? Por volta do século XIV, cheia de pântanos, próxima de um lago chamado Texcoco, ou Texcoco, e acabaram desenvolvendo aí a grande cidade do México, ok? A sociedade, ela era uma sociedade hierarquizada,
Para o aluninho que não sabe o que é hierarquia, é quando, por exemplo, existe em uma empresa o funcionário, tá? Ele é um operário, acima dele tem um encarregado, depois vem o gerente, depois vem o diretor. Isso é uma hierarquia. Num exército, o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, isso é uma hierarquia. Quando vai subindo os graus, tá, de poder, de autoridade de uma determinada pessoa. Era assim a sociedade nessa civilização, a sociedade asteca. Existiam os nobres, que era o grupo do topo da pirâmide. Os representantes, o representante político, os representantes religiosos e os representantes militares. Então, aqui os três poderes: poder político, poder religioso e poder militar. Ok? Neste caso, o poder político era o imperador, o poder religioso eram os sacerdotes e o poder militar eram os grandes chefes militares do exército, da força militar dos astecas. E na base, como sempre, é o povão, a base dessa pirâmide, que eu coloquei aí um triângulo para você entender melhor com esta figura. Na base estavam os camponeses que faziam um trabalho brilhante com a tecnologia que os astecas conseguiram desenvolver na agricultura. Os artesãos, até hoje, é interessante, as gerações foram se passando, né? Mas o artesanato é sempre muito forte, até hoje no México, ok? E trabalhadores urbanos, aqueles que desenvolviam algum tipo de trabalho na cidade. Então, vamos lá. O imperador, ele era o chefe do exército, portanto, ele também ele obrigava a classe baixa da sociedade, no caso, os trabalhadores camponeses, né, os trabalhadores braçais, para o trabalho compulsório. Era meio que um trabalho forçado no que diz respeito aos trabalhos das obras públicas, tá? O que seriam essas obras públicas? Os templos e as grandes pirâmides, ok? Sem falar também nos canais de irrigação e na produção de estradas. Todas essas obras públicas era um trabalho compulsório, era um trabalho obrigado pelo imperador, ok? Na agricultura asteca, era intensamente desenvolvida graças a algumas técnicas, dentre elas as chamadas ilhas de cultivo e as obras de drenagem, quando eles conseguiam dos lagos, dos rios, levar água para essas grandes plantações. Deixa eu subir aqui a minha imagem, vamos lá. Os principais cultivos eram pimenta, tomate, milho, cacau, tá? No caso do cacau, inclusive, o cacau era usado como moeda de troca pelo povo asteca. E olha interessante aí, um outro fenômeno histórico sendo praticado aí entre os astecas, né? Quando você troca mercadoria por mercadoria, isso é chamado em história de escambo. Vamos lá. A civilização, ela se destacou também na invenção de conceitos. Olha só, os astecas desenvolvendo conceitos de matemática e de astronomia. Olha só. E além de praticar a escrita baseada no uso de símbolos e desenhos, aí são as chamadas, os chamados dessa escrita, né? Os chamados
pictógrafos, ok? E quanto ao calendário, adaptaram-se ao sistema maia, né? Existia uma semelhança e inseriram algumas modificações. É que no caso do calendário asteca, se baseava em 365 dias, né? Ao passo que os maias, 200 e poucos dias, então teve uma pequena alteração aí. O artesanato asteca, ele era dotado de extrema riqueza. Isso percebe-se nos objetos de ouro, artigos pintados à mão, como também nos tecidos confeccionados por eles mesmos, ok? Muitos dos artigos eles estão expostos atualmente, hoje, tá? Em museus da cidade do México. Ok, pessoal? Vale a pena visitar um local como esse, né? A religião, assim como os maias, falamos no vídeo anterior, os astecas eles tinham uma religião politeísta, portanto eles adoravam a vários deuses, tá? Os deuses adorados eram relacionados a elementos da natureza, isso também não é novidade, porque os maias também tinham esta prática, o deus sol, o deus chuva, o deus trovão, o deus lua, né? Vamos lá. O desenvolvimento da arquitetura, pessoal, era algo fantástico também. Era refletido na construção de pirâmides que eram destinadas a cultos religiosos, inclusive porque no topo desta pirâmide, que não era exatamente a ponta como a pirâmide do Egito, existia uma plataforma na ponta desta pirâmide, ela não ia até a ponta como ia as pirâmides como vai as pirâmides do Egito. Eram lá, nesta plataforma, na parte de cima, em cima da pirâmide, eram desenvolvidos aí os rituais religiosos e os sacrifícios humanos. Todo um ritual na hora de sacrificar, por exemplo, um guerreiro inimigo que estava feito prisioneiro, ok? Eram sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Eles acreditavam que esta prática iria deixar as divindades mais calmas e felizes. Então, calmas e felizes, isso significa que essas divindades não irão fazer nada contra essa grande civilização. Ao contrário dos maias, os astecas eles firmaram um importante império, né? Que aqui eu coloquei o nome do imperador, Montezuma II, no início do século XVI, um pouco antes da chegada dos espanhóis, um pouco antes do início dessa colonização, tá? Que foi um massacre, diga-se de passagem. Chegou a ser composta por 500 cidades. Então, ele conseguia fazer esta união, esse império de domínio político, e a partir daí uma união militar, e isso facilitava contra os invasores, tá? Porém, em 1519, através da invasão espanhola, tá? Os europeus acabaram por dominar os astecas nessa região aí do atual México, tá? E tomaram grande parte de suas riquezas e escravizaram nas minas de ouro e de prata.
algo que é diferente. Essas duas nações saíram para as grandes navegações, os portugueses e os espanhóis. Só que os portugueses aqui do Brasil, eles pensaram que já encontraram o ouro e a prata de imediato, e isso não aconteceu. Os 30 primeiros anos foram, a riqueza foi a extração do pau-brasil. Mas os espanhóis não, em várias regiões que eles dominaram na América Espanhola, no caso aqui a região dos astecas, eles acabaram encontrando aí ouro e prata preciosos, acabaram sendo aí de grande ajuda para o fortalecimento aí da coroa espanhola e da colonização aqui na chamada América Espanhola. Ok, pessoal? No momento é só. Tchau para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.